A gente vai continuar nessa mesma linha, gente, de pensamento, de pessoas que se reinventaram, porque muitas pessoas, em função da pandemia, agora acabaram perdendo o trabalho ou simplesmente buscando aí algumas alternativas, além daqueles contratos de CLT, né, pessoas que são contratadas por empresas, para incrementar a renda. E aí tem um documento que é fundamental para prestar o serviço, né, gente, para fazer as vendas, que é a emissão das notas fiscais, seja como autônomo ou mesmo, né, em nome de uma empresa. Mas aí qual a melhor maneira de fazer isso? Como é que ficam os impostos nisso? Será que precisa fazer MEI? Pode ser uma nota avulsa, né, que as próprias prefeituras emitem? A gente vai explicar tudinho agora com a Sueli Lira, ela é consultora do Sebrae e vai responder tudo. Se você tiver uma dúvida, já manda que a gente responde ao vivo. Sueli, muito obrigada, viu, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Então, assim, é uma realidade. A gente está mostrando o crescimento de pessoas que estão se formalizando, buscando alternativas, né, nessas vendas online, enfim, buscando alternativas para incrementar a renda. E aí, a importância da formalização, né, Sueli? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza, com essa pandemia, está trazendo muitas oportunidades para o empreendedor, né? Começar a se reinventar e a formalização e a legalização de empresas, com certeza, é uma oportunidade para ele crescer, se manter e se fortalecer no mercado. Eu estava até dando uma olhada nas pesquisas um pouquinho antes do jornal aqui, Sueli, eu vi que de março até setembro foram quase 1 milhão de novas inscrições no MEI, né, de pessoas que estão buscando essa formalização, ou seja, muita gente buscando essa forma aí de, enfim, de ter esse controle, ficar dentro das regras, né, dos regulamentos. Agora a pergunta que todo mundo quer fazer, viu, Sueli? Precisa emitir uma nota fiscal. Por exemplo, está vendendo brigadeiro, uma grande empresa falou, olha, eu vou querer tantos brigadeiros por dia, mas eu preciso da nota fiscal. Qual é a melhor maneira de fazer isso se a pessoa não tem uma empresa, por exemplo? Perfeito, Marista. Com certeza esse número de microempreendedores individuais cresceu muito nesse ano, né? Porque é uma oportunidade hoje, né? O MEI, né? O microempreendedor individual, ele é uma política pública criado pelo governo federal há mais de 10 anos, que oportuniza a criação de uma empresa, um CNPJ, com custo zero. Dessa maneira, você pode ter um funcionário registrado, pode formalizar no ano até R$ 81.000, vai contribuir com o seu INSS, com o seu imposto sobre serviço e sobre comércio. E daí, quando a gente chega nessa parte de nota fiscal, o MEI, ele é a categoria hoje mais simples para você legalizar uma atividade, um empreendimento. Nesse caso dessa atividade, né, no caso de doces, ele, como microempreendedor individual, ele vai poder emitir nota fiscal. Hoje, quando ele vende para pessoa física, ele está dispensado de emissão de nota fiscal, mas se ele vende para uma empresa, que é esse caso que você colocou, ele vai ser obrigado a emitir uma nota fiscal, e sobre essa nota fiscal, ele não vai pagar mais nada além de um imposto fixo, que hoje, dentro do microempreendedor individual, o valor é R$ 1. Então, Marista, se eu emitir uma nota de R$ 1.000 ou duas notas, né, de R$ 3.000, não importa. Eu vou estar pagando uma alíquota, né, um valor de imposto fixo dentro do MEI que é R$ 1. Então, se eu tenho um comércio ou uma fabricação, indústria de doces ou de outro tipo de alimento ou outro tipo de comércio, eu vou poder emitir a nota fiscal avulsa eletrônica pelo site da Secretaria do Estado da Fazenda de forma online e gratuita, pagando só o valor fixo mensal do MEI, que no caso para o imposto de comércio e indústria é R$ 1. O MEI ele tem um custo máximo de R$ 58,25. Nesse valor, ele já está pagando imposto sobre serviço, sobre comércio e o INSS. Então, emitindo ou não a nota, ele vai pagar só esse valor, mas sempre que prestar serviço, né, ou vender para uma empresa, ele está obrigado a emitir, e isso pode ser feito de forma gratuita e online. E aí a pergunta que eu te faço agora, Sueli, é quem pode fazer o MEI? Se a pessoa, por exemplo, tem um outro emprego em que ela trabalha CLT, né, contratada, ela pode fazer o MEI também? Ela perde algum benefício trabalhista, por exemplo? O que entra aí para equilibrar bem? Perfeito, Marista. Não tem problema, né? Se eu trabalho né, tenho uma carteira assinada, tenho uma profissão, tenho um trabalho CLT e quero abrir o meu microempreendedor individual, eu posso, tá? Então eu tenho essa autonomia, essa liberdade para complementar a renda. Eu acredito que
Esse é um cenário que tem acontecido muito, já acontecia antes, né? A gente tem mais de 11 milhões de MEIs no país e com certeza com essa pandemia esse número tende a aumentar e daqui em diante para frente, né? Daqui para frente aumentar mais. Então assim, eu não perco nenhum direito. A questão é que se eu for mandado, digamos, né, embora desse emprego e eu tiver com esse meu MEI aberto, inicialmente o Ministério do Trabalho e Emprego ele vai cortar o meu seguro-desemprego. Então, se eu for mandado embora e eu precisar desse seguro-desemprego, eu devo baixar esse meu MEI, ou senão eu vou ter que entrar com recurso dentro do Ministério do Trabalho, dizendo que o quê? Que a renda que eu tenho com o meu MEI não é suficiente para me manter. Por isso que eu tenho um trabalho CLT e um trabalho, né, extra como empresa, como empreendedor. Então, ou eu baixo esse MEI, se eu for mandado embora, para ter direito diretamente ao meu seguro-desemprego, né? Ou senão eu vou ter que entrar com recurso. Tá certo, Celi. É bom a gente explicar bem para o pessoal entender, né, o que é que você pode perder no caso de fazer o MEI. Agora também uma outra dúvida muito comum, o como fazer o MEI, né? É simples? Que documentação você precisa? Pode ser tudo online, Celi? Então, hoje o MEI, né, ele é muito simples para abrir. Eu consigo formalizar direto dentro do portal do governo federal, sempre muito cuidado na hora de formalizar, eu peço, né, que sempre seja o final do portal .gov.br, porque tem outros sites que acabam formalizando o microempreendedor individual e tendo uma taxa. Então, se gerar algum tipo de taxa, não é o site do governo federal, então você não deve formalizar. Em caso de dúvida, procure o Sebrae, tem o atendimento do Fale Conosco online, né? Então, não formalize no caso de dúvida. Ele realmente é simples para formalizar. Você consegue formalizar ali em 5 minutos, você está com seu CNPJ aberto diretamente online. Só tenho que tomar todos os cuidados que são o quê, né? Hoje, para você ser microempreendedor individual, tem 467 ocupações que são permitidas. Então, eu verificar se a minha ocupação está dentro das atividades permitidas, dentro do portal do empreendedor tem essas atividades. Se eu estou dentro do enquadramento de faturamento, inicialmente, que é R$ 81.000, se eu vou ter apenas um funcionário registrado que receba até o piso da categoria da função, né? Se eu tiver dentro dessas questões, não ser sócio de outra empresa, né? Não tiver outra empresa, eu posso formalizar o meu MEI direto pelo portal do empreendedor. Porém, outro cuidado também se eu vou trabalhar com a questão de alimentos, é importante eu saber todos os requisitos legais, né? Normas de segurança sanitária para eu exercer essa atividade. Então, se você não tiver essa orientação, eu sempre falo para o empreendedor buscar o órgão licenciador e fiscalizador, né? Nesse caso, a vigilância sanitária, para ver quais são os requisitos legais, se eu preciso de manual de boas práticas, o que eu preciso para fazer essa atividade com toda a segurança sanitária para o meu cliente. Então, eu tenho que tomar sempre esse cuidado. E também, se eu for ter uma atividade que não seja online, a gente está com uma tendência muito grande de atividade online. A atividade online não tem um problema de eu formalizar direto pelo portal, pela questão que eu não tenho um espaço físico. Agora, se eu tiver um espaço, uma porta aberta de atendimento ao público, eu preciso ver junto à prefeitura se naquele local é permitida aquela atividade. Tem áreas que são exclusivamente residenciais, industriais. Então, eu cuidar com essa questão do zoneamento, se naquele local pode aquela atividade. Mas se eu for exercer atividade de forma online, eu tiver o meu endereço residencial apenas para fins de correspondência, não tem risco nenhum. Então, é só formalizar direto no portal. Tá, Celi, legal. Boas dicas, ficou tudo muito explicadinho e agora já tem telespectador mandando pergunta. Vamos ver o que chegou aqui pelo nosso WhatsApp? Vamos ver? Colocar aqui na tela para a gente conseguir. Vamos ver. Boa tarde. Sobre as perguntas do MEI, em São José tem uma cobrança de uma taxa anual. Essa taxa está correta? Então, esse assunto é um assunto bem delicado. Nós, inclusive, como instituição, estamos conversando junto à Prefeitura de São José, né? O Sebrae, como instituição, tem o mesmo entendimento da Lei Geral de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que traz o tratamento diferenciado e favorecido, que o custo para o microempreendedor individual tem que ser zero. Então, o entendimento do Sebrae é que essa taxa não é devida, né? Ela não deve ser cobrada. Estamos nessas conversas com a Prefeitura de São José, porque hoje a gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que foi a lei que trouxe o MEI, e ela diz, né, no seu artigo 4º, que o custo é zero para alvará, inscrição,
remuneração baixa, então não é para eu ter custo nenhum. O único custo do MEI é a contribuição do INSS e o Imposto sobre Serviço e sobre Comércio, que totaliza R$ 58,25. E nós tivemos uma nova resolução agora, dia 12 de agosto, a resolução 59 do CGSIM, que também trouxe novamente esse texto, que a cobrança para o MEI deve ser zero, custo zero, junto a município, estado, federal, dos órgãos licenciadores, prefeitura, e inclusive também trouxe uma nova figura que é o quê? A dispensa de alvará para o microempreendedor individual. Na resolução 59 diz que o MEI está dispensado de alvará. Ele deve ter um cadastro no município, mas não uma licença, ele está dispensado. Então, assim, esses são os embasamentos legais hoje, né? Então, busque os seus direitos, com certeza, entre com recurso dentro da prefeitura. O Sebrae está tentando atuar em São José para a gente reverter esse cenário. Sueli, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje. Dicas valiosas e deu para a gente entender exatamente como é que funciona e a importância de se formalizar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.